Vamos lá com a nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Sandra, tá? Alguns são meus alunos lá em Lagoa, né? Sejam bem-vindos, então. Então, nós vamos começar, então, com o processo de formação de palavras, tá? Processo de formação de palavras, a parte da morfologia. Como que são compostas as palavras? Nós temos o processo através da composição, que seria uma criação de um vocábulo, uma criação de uma palavra. Esse processo, ele vai ocorrer como? Ou por justaposição, ou por aglutinação, ou por hibridismo, tá? Que seria, então, justaposição. Quando você forma uma palavra e ela não perde elementos, ela não vai perder letras. Por exemplo, a palavra guarda-chuva foi uma palavra formada através de duas palavras, guarda e chuva, tá? Guarda, substantivo, chuva, substantivo, formou uma nova palavra. Tem que cuidar, porque uma mesma palavra, ela pode fazer parte de duas classes gramaticais, certo? Guarda, pode ser o guarda substantivo e pode ser o guarda do verbo guardar, né? Então, aqui é um exemplo da composição por justaposição. Justaposição não perde elementos, não perde letras, ok? Girassol, outro exemplo. Flor de lis, outro exemplo. Foi composta uma palavra sem perda de elementos, certo? Agora, quando nós compomos uma palavra pelo processo de aglutinação, que seria aglutinação? Aí vai compor a palavra, porém com perda de elementos, perda de alguma letra, tá? Embora foi formada a palavra através daquelas três palavrinhas. Em boa hora, formou embora. Então, é um processo de composição por aglutinação. Fidalgo, filho de algo. Veio dessa expressão, formou fidalgo. Aguardente, água mais ardente. Certo? Água faltou acentinho ali, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho em acentuação, tá? Hibridismo, outro processo de composição, que consiste na união de radicais oriundos de línguas distintas, línguas diferentes, tá? Alcômetro. De onde se originou a palavra alcômetro? Do álcool, que é árabe, mais metro, que é grego. Então, apareceu lá a questão, alcômetro. Qual é o processo de composição? Hibridismo, tá? Autoclave. Auto, que vem com radical grego, né? Radical não, prefixo, mais clave do latim. Autoclave. Formou essa palavra através de duas palavras de línguas diferentes, línguas distintas. Burocracia, buro francês, mais cracia grego, tá? Então, recapitulando, dentro do processo de formação de palavras, nós temos, por composição, vamos voltar um pouquinho ali, para quem está anotando, composição, por justaposição, não perde elementos, aglutinação, perde elementos quando junta. E o hibridismo, que são duas línguas distintas, diferentes, tá? Aqui, acho que tranquilo, né? Justaposição, não perdeu elementos. Aglutinação, perdeu elementos. E o hibridismo. Então, aqui o primeiro processo de formação, por composição. Outro processo de formação, derivação, tá? O que é a derivação?
é muito mais uma transformação no vocábulo, uma transformação na palavra. Não se trata de uma criação de uma palavra nova. Ela vai se transformar um pouquinho. Como assim? Por exemplo, pega a palavra reforma. Reforma, vocês têm ali o re, que é um prefixo, e forma, que é o radical. O anfiteatro, da mesma forma. Então, você transformou a palavra, tá? Pelo acréscimo de um prefixo antes da raiz da palavra, raiz e radical é a mesma coisa, né? É aquela parte que vai dar o sentido do vocábulo, que não vai mudar, né? Ela vai derivar outras palavras. E anfiteatro. Então, quando vocês colocam prefixo, vocês vão ter uma derivação prefixal, ok? Quando vocês acrescem um sufixo, o que é um sufixo? Aquele que vem após o radical, após a raiz, né? Nós vamos chamar, então, de derivação sufixal. Derivação prefixal, prefixo, antes da raiz. Derivação sufixal, sufixo após a raiz ou o radical. Por exemplo, a palavra formalmente. Formal, radical, mente, sufixo. Aqui nós temos um exemplo de uma derivação sufixal. Fazimento, mesma forma. Infelizmente e ateísmo. Pelo acréscimo, o que aconteceu nessa palavra? Pelo acréscimo de um sufixo e de um prefixo ao mesmo tempo, com possibilidade de remoção, nós vamos ter uma derivação prefixal e sufixal, que tem que prestar bastante atenção. Infelizmente, vocês têm um radical feliz ali, né? A raiz feliz. Foi colocado o prefixo in e o sufixo mente, certo? Se eu tirar o prefixo, tira o prefixo, vai ficar felizmente. Essa palavra existe. Aí eu vou ter uma derivação sufixal, mas ela existe. Eu posso remover ou o prefixo ou o sufixo. Isso que vai deixar diferente, isso que difere da derivação parasintética, tá? Então, pela regressão... Opa, aqui acho que caiu fora. Reforma. Pelo acréscimo de um sufixo, derivação prefixal e sufixal. Só um pouquinho. Antes dessa parte aqui, da regressão de uma forma verbal, nós temos a derivação parasintética, que não apareceu aqui, tá? A parasintética é aquela que vocês não podem remover, tá? Essa aqui, a derivação prefixal e sufixal, vocês podem tirar fora ou o prefixo ou o sufixo e não vai perder o sentido. A derivação parasintética é aquela, por exemplo, na palavra anoitecer. Anoitecer é uma palavra que não tem como tirar prefixo e sufixo, porque daí ela não existe só noitecer, né? E aí é a diferença entre a parasintética e a prefixal e a sufixal, tá? Outra derivação pela regressão de uma forma verbal. Nós vamos chamar de derivação regressiva ou deverbal. Quando ela vem de um verbo. Essa derivação usualmente dá origem a substantivos abstratos, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra abalo. A palavra abalo, ela veio do verbo abalar, certo? Veio do verbo abalar. Ela derivou dali, regrediu do verbo, tá? Regrediu do verbo e transformou em substantivo, no caso, abstrato. Substantivo abstrato difere do concreto em quê?
Substantivo concreto é aquele que existe realmente, que não precisa de um outro ser para ele existir, né? Muitas vezes a gente aprende que substantivo concreto é aquele que eu posso tocar, né? Substantivo abstrato, ele depende que alguém sinta, né? Como um sentimento, abalo. O abalo vai depender de que alguém sinta para ele existir, né? Tristeza, alegria, né? Então, esses são substantivos abstratos. Então, voltando um pouquinho, dentro da derivação, nós vamos ter derivação prefixal, quando eu coloco só o prefixo, derivação sufixal, só o sufixo, e as duas juntas, derivação prefixal e sufixal. Tá? Antes dessa regressão, tem a parasintética, que foi a que eu falei para vocês, que é no caso o exemplo anoitecer, que eu não posso tirar o prefixo ou o sufixo, que é o que difere da derivação prefixal e sufixal. Tá? E depois a regressão de uma forma verbal. Só conferir aqui uma coisa aqui. Tá. Aqui, na parte, esse exemplo aqui, nós vamos entrar em outro conteúdo aqui, tá? Que é o adjunto adverbial, só dando uma recapitulada aqui. Então, parte de morfologia, a gente já viu que é a formação de palavras, composição e derivação, certo? Aqui, fechou a porta com a chave. Verbo transitivo direto, transitividade verbal. Como é que eu sei a transitividade verbal? Então, o verbo é fechou, eu primeiro tem que ser com verbo de ação, não pode ser com verbo de ligação, certo? Fechou. Fechou o quê? Eu vou fazer a pergunta para o verbo, né? Na minha pergunta, eu já consigo entender que ele não precisa de uma preposição. Porque quem fecha, fecha alguma coisa. Fechou a porta. Por isso que tem o VTD ali. Verbo transitivo direto. Aquele A ali, só um artigo, e porta, um objeto direto. Só lembrando o que é um adjunto adverbial. Se vocês analisarem a frase ali, fechou a porta, ela já tem sentido até ali, né? Eu não preciso de mais nada. O que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial, ele acresce uma circunstância do verbo, tá? Ele vem junto com o verbo para fazer um acréscimo de uma circunstância. De que modo aconteceu a ação, de que forma aconteceu, qual é o tempo da ação. Aí nós temos advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de intensidade. Lembram disso? Certo? O adjunto adverbial é na parte da oração. Então, quando eu falo em morfologia, eu tenho advérbio. Um advérbio, ele vai passar a ser um adjunto adverbial na análise da oração inteira, né? Se eu analisar aqui, só fechou, que classe gramatical eu tenho? Que classe gramatical é fechou? Verbo, né? Verbo. Artigo definido, porta. Substantivo, com. Não lembram? Fechou a porta com a chave. Nós vamos chegar ali agora nesse com a chave. Se vocês lerem até porta e tem sentido, esse adjunto adverbial expressa apenas uma circunstância do verbo. Ele é um adjunto adverbial, não é nada além disso. Ele não está completando o sentido do verbo. Quem está completando o sentido do verbo é porta, que é o meu objeto direto. Certo? Tá? Então, esse adjunto adverbial, ele advém de um advérbio de quê? De instrumento, que foi o instrumento que ele usou para fechar a porta. Se eu colocasse ali, fechou a porta vagarosamente,
Vagarosamente é o meu advérbio de quê? De modo. Fechou a porta ontem. O ontem é um advérbio de quê? Ontem. Fechou a porta às 10 horas. De tempo. Entenderam? Então, a locução adverbial é o próprio advérbio analisado na oração. Certo? Outra observação importante aqui, que é a concordância, né? Foi colocado um exemplo ali, R$10 é pouco e R$10 são pouco. Quando o meu sujeito, ele indica quantidade, qual é o sujeito da oração? R$10, né? O sujeito é R$10. Ele indicou quantidade, indicou preço, indicou uma medida no plural. O verbo ser vai ficar no singular, tá? Então, R$10 é pouco. Eu tenho o verbo, o é ali, que é do verbo ser, né? Está no singular. Essa é a correta. R$10 são pouco, está errado. Então, uma questãozinha de concordância, tá? Aqui, alugam-se casas. Por que eu tenho um verbo transitivo direto? Analisem bem. Quando o verbo for VTD, verbo transitivo direto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que vai primeiro sem preposição e depois com preposição, né? Seguido de se. Esse se ali é o pronome apassivador. Então, esse aí, caso em que podemos visualizar o sujeito colocando a frase na ordem natural. Analisem bem ali. Casas são alugadas. Alugam-se casas. Posso colocar casas são alugadas. O sujeito vai ficar na ordem natural. Meu sujeito ali é casas. Como temos sujeito e casas está no plural, o correto é alugam-se casas e não aluga-se casas. Compreenderam? Então, eu tenho meu sujeito. O sujeito está no plural, né? Casas está no plural. Então, o meu verbo vai ficar lá no plural. Isso vai acontecer quando o verbo for VTD ou VTDI, verbo transitivo direto, ou quando ele é VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, que pode aparecer também. Ao ver essa estrutura, o verbo mais aquela partícula C ali que eu falei, se o verbo exigir preposição, o verbo ficará no plural. Fazem-se chaves aqui. Quem faz, faz algo. Nesse contexto, fazer é verbo transitivo e o verbo fica no plural. Vamos voltar ali, ó. O verbo exige preposição. O verbo vai ficar no plural. Fazem-se chaves. Quem faz, faz algo. Nesse contexto, fazer é um verbo transitivo e o verbo fica no plural. Se a gente for analisar ali, qual é o sujeito? Chaves, né? Mesmo caso. Por isso que o verbo ficou no plural. Precisa-se de dinheiro. Quem precisa, precisa de. Aqui nós temos um exemplo de um verbo transitivo indireto. Por que um verbo transitivo indireto? Porque ele vai precisar de uma preposição, tá? Aqui é essencial vocês saberem as preposições, né? É básico, preposição é básico, tá? Nesse contexto, precisa é verbo transitivo indireto e o verbo fica no singular. Então, quando vocês têm verbo transitivo indireto, o verbo vai ficar no singular. É bem fácil, só vocês fazerem a pergunta, quem precisa, precisa de algo. Então, tem verbos que vão exigir preposição, tem verbos que não vão exigir preposição. Por exemplo, o verbo fazer, quem faz, faz algo, ele não vai exigir a preposição, né?
verbo precisar sempre vai exigir a preposição. Voz passiva. Aqui, na oração chaves são feitas, vocês têm o sujeito chaves, certo? Como é que vocês vão descobrir o sujeito? Sempre faz a pergunta para quem? Para o verbo, né? O que são feitas? Chaves. Sujeito ali, ele sofre a ação. Chaves são feitas. Entendam que alguém fez, né? Ele sofreu a ação. Chaves são feitas por alguém. Ele sofreu. A voz ativa é o contrário. O sujeito, ele vai agir, por isso que é ativa. Sujeito agente, é quem faz a ação, quem pratica a ação. Sujeito paciente, quem sofre a ação. Sujeito agente, quem pratica a ação. João é o sujeito. Sujeito pratica a ação. A reflexiva, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele vai receber essa ação de volta. João abraçou sua irmã. Ao mesmo tempo que ele fez a ação, ele também foi abraçado. Aqui nós temos uma voz reflexiva. O sujeito continua sendo o João, né? O sujeito pratica e sofre a ação. Tá? Então, as vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Tá? Sujeito agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva. Sujeito agente e paciente, voz reflexiva. Certo? Conjunções. Aqui também é básico, conteúdo básico, né? Tem que saber. Aqui nós vamos colocar as principais para vocês, tá? O que é uma conjunção? Primeiramente, a conjunção ela faz parte de um conector da língua portuguesa. Ela vai conectar, ela vai ligar as orações. O que é uma oração? Toda frase que contenha verbo, né? Nós temos as preposições também são conectores, são conectivos. Preposições vão ligar palavras, conjunções vão ligar orações, tá? Conjunção causal, exprime sentido de causa. Já diz na própria palavra, é fácil de gravar. Suas principais conjunções são já que, porque, junto sem acento, é uma conjunção causal, uma vez que, como e etc. Conjunção condicional, exprime uma ideia de condição. Se eu estudar, eu passarei. Como vocês estudaram, vocês passarão. Desde que, contanto que, desde que haja garra, o cargo será seu. Tá? Proporcional, exprime ideia de uma proporção. À medida que, a proporção que, ao passo que. Ganhava dinheiro à medida que enganava os professores. Tá? Uma conjunção. Vejam bem ali, quantas orações eu tenho aqui? Como é que eu vou saber quantas orações eu tenho? Quantos verbos eu tiver, vão ser tantas orações, certo? Primeiro verbo, ganhava. Segundo verbo, enganava, né? Ganhava dinheiro, primeira oração. À medida que enganava os professores, segunda oração. Quem está ligando essas orações? A conjunção proporcional, à medida que. Certo? Essa é a função. Se eu tirar a conjunção, eu vou colocar ganhava dinheiro, enganava os professores. Essa é a função, à medida que enganava os professores. Poderia colocar outra? Poderia. Ganhava dinheiro porque enganava os professores. Aí vai mudar a classificação da conjunção, né? Aí ela vai ficar uma causal. Tá?
Posso colocar outra. Ganhava dinheiro, vírgula, porém enganava os professores. Muda o sentido. A conjunção, ela vem para ligar ali, mas ela vai mudando o sentido do contexto. Certo? Vocês já devem ter visto nos simulados que vocês fizeram, né, que cai bastante conjunção. O sentido, eles vão pedir o sentido, eles não vão pedir a classificação. Só que vocês têm que saber, vocês têm que ler as conjunções antes, né? Eu posso substituir lá na linha tal, né, do texto, eu vou substituir tal conjunção por tal sem alterar o sentido. É isso que eles vão pedir. Então, é uma questão de compreensão ali do sentido das conjunções. Bem importante, tá? Aditivas. Exprimem noção de soma. Lembra da palavrinha adição. O e, o nem, o e não só, mas também, não só, como também, bem como, não só. Gumercindo falou com a mãe e a trouxe para casa. Gumercindo, nome bem bonito, né? Qual é a primeira oração que vocês têm aqui? Gumercindo falou com a mãe. Eu tenho o verbo falou. Primeira oração é essa. E a trouxe para casa. Trouxe, verbo, né? E a trouxe para casa, segunda oração. Então, é uma aditiva, tem a conjunção e ali. Posso tirar o e colocar... Gumercindo falou com a mãe... mas também a trouxe para casa, posso e vai permanecer o mesmo sentido. É isso que vocês têm que entender. Qual é o sentido da conjunção, certo? Adversativa, lembra oposição, adversário. Lembra do adversário, é oposto, tá? Oposição ou negação de uma sentença anterior. Sentença é a oração que vem antes. Tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. João Paulo sofre, mas tenta resistir. Primeira oração, João Paulo sofre, tem o verbo sofre ali, né? Mas tenta resistir, segunda oração. Então, mas ali dando uma ideia contrária. Apesar dele sofrer, né? Ele tenta resistir. Posso colocar ali a conjunção e, vai continuar o mesmo sentido? Posso colocar a aditiva e ali? João Paulo sofre e tenta resistir? Não fica o mesmo sentido, né? João Paulo sofre, porém tenta resistir. Posso colocar? Posso colocar, tá? Então, sempre uma questão de sentido. Concessiva vai exprimir uma ideia contrária à da principal. Embora, ainda que, apesar de que, se bem que, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Por mais que fosse tarde, posto que fosse tarde, conquanto, é bom saber todas elas, tá? Apesar de que fosse tarde, então vejam que na primeira oração, ela dá uma ideia contrária, né? Eu fui embora, fosse tarde, fomos visitá-la. Crase. Para saber crase, tem que saber preposição, né? Estão cansados? Dor nas costas? Então vamos lá. Proibido o uso antes de palavra masculina ou verbo, tá? Por exemplo, vou andar a cavalo. Esse a ali, não coloco crase. Cavalo, uma palavra masculina, tá? Então, guardem bem isso aí, anotem, né? Tem que saber. Querem que eu volte ali? Tá. Proibido o uso antes de palavra masculina ou verbo. Mas se fosse égua, daí já ia frase. Vou andar. Tu vai colocar o a antes de égua?
Daí não. Ele passou a coordenar o curso. Vai, crase? Ele passou a coordenar o curso. Vai, crase? Coordenar é o quê? Um verbo que está no infinitivo, não vai, crase. Tá? Troque a palavra feminina por uma masculina correlata, tá? De mesmo sentido, né? Se ao trocar gerar ou, vai, crase. Por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não. Aqui tem um exemplo, ó. Evite a aproximação excessiva. Evite, eu posso colocar um ao ali? Não posso. Evite ao contato. Aproximação e contato são palavras correlatas. São palavras de sentido semelhante, certo? Se vocês tentarem colocar o ao ali antes, vocês não vão conseguir. Então, é outra forma de tentar ver se vai a crase. Vou à escola, vai a crase? Esse a? Vai, porque eu posso substituir por vou ao colégio. Entendeu? Uma palavra correlata, uma palavra semelhante. Quando eu posso substituir ou vai crase? Isso, mas daí tem que ser mesmo sentido, né? Palavra correlata. Não pode colocar uma palavra qualquer, tá? Há limites à tolerância humana. Aqui vai crase. Há limites, posso colocar para a tolerância humana. Posso substituir por para, também vai a crase. E posso substituir por ao descaso. Tolerância e descaso são palavras correlatas, né? Posso substituir, vai a crase. Sabem aquele macetezinho que a gente fala? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a Porto Alegre. Vai crase? Volto de Porto Alegre. Crase para quê? Daí não vai. Se você colocar vou a bela Porto Alegre, se você colocar um adjetivo antes, daí ele vai. Se você colocar alguma coisa, um adjetivo, uma característica antes, ele vai. Vou a Passo Fundo, vai crase? Volto de Passo Fundo, não vai. Vou à Bahia, volto da Bahia. Também funciona isso para lugares, tá? O sufixo mente, voltando lá no sufixo que eu expliquei para vocês, o que é um sufixo então? Partezinha que vem depois do radical da palavra, depois da raiz, né? O sufixo mente vai originar advérbios. Felizmente, calmamente, vagarosamente, tá? É uma observação bem importante também. Quando tem esse sufixo, então, vai gerar advérbios, tá? Porque assim, se você coloca assim, fiz a prova calmamente, vocês vão fazer a prova bem com calma, né? Vocês não vão ficar nervosos no dia da prova. Fiz a prova calmamente. Esse calmamente é o quê? Mostra a forma como você fez a prova, né? Calmamente. Fiz a prova vagarosamente. Então, ele é um advérbio de modo. Geralmente, então, quando você tiver o sufixo mente, ele vai originar advérbios. Aqui, na parte de verbos, lembrando o que é um verbo, pessoal? Verbo, uma ação, pode ser um estado, pode ser um fenômeno da natureza, certo? Nós temos aqui o verbo no gerúndio, são os verbos terminados em NDO. No infinitivo, terminados em R, que é o caso, o exemplo que eu dei de coordenar, que tu falou ali, né? Coordenar um verbo no infinitivo. E particípio terminado em ado
ido ou ito. Por exemplo, o gerúndio fazendo, ó, terminou em NDO, o verbo está no gerúndio. Fazer no infinitivo. Nós temos as 3 formas do infinitivo: ar, e ir, tá? E o particípio feito. Tem mais exemplo ali. Estudando, estudar e estudado. Dentro dos verbos, nós temos os tempos verbais, tá? O indicativo é os modos verbais, desculpa. Os 3 modos, né? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Meu modo indicativo, ele vai indicar uma certeza da minha ação. Eu estudarei, eu farei, eu tenho certeza, eu estudo. O modo subjuntivo é o modo que vai indicar uma hipótese. Se eu estudar, eu passarei, serei aprovado. Se eu, né? O modo imperativo é o modo da ordem, do conselho, do pedido. Estude para você passar. Então, são 3 modos, tá? Aqui nós vamos ver primeiro o pretérito do indicativo. Ele vai exprimir uma ideia de certeza, então, porque indicativo exprime uma ideia de certeza. Nós temos os tempos ali, mais que perfeito, do pretérito. Pretérito, quando eu falo, é passado, tá? Falou em passado, pretérito. Mais que perfeito, perfeito e o imperfeito. Seria o mais que perfeito. Começou antes de outra ação já terminada. Perfeito, começou e terminou, encerrou no passado. Imperfeito, começou no passado e não se finalizou. Já vem o exemplo ali para facilitar. Eu estudara português, tá? Então, eu já tinha terminado uma ação e eu comecei, ó. Começou antes de outra ação já terminada. São 2... É como se vocês pensassem que 2 passados, 2 ações feitas no passado. Eu estudara, sem acento. Se eu colocar o acento no último A ali, ele vai mudar o tempo, né? Vai ficar futuro, né? Não eu, né? Ele, por exemplo. Pretérito perfeito começou e terminou no passado. Eu estudei português. Eu acabei a minha ação. E o imperfeito começou no passado e não se finalizou. Eu estudava português, continuo estudando. Ontem eu estudava português, hoje eu estudo, continua fazendo, tá? Tempo presente, na verdade, ele era bom vir antes, mas não tem problema. Primeiro a gente explica o presente, né, e depois o pretérito. Mas a ordem não altera. Algo que ocorre no momento da fala. Esse... Acho que vocês não têm dúvida, né? Ainda mais essa frase ali, né? Eu amo português. Tempo futuro. Nós temos 2 tempos no futuro. Presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Qual é a diferença? Futuro do presente é algo que ocorrerá, com certeza. Futuro do pretérito é algo que ocorreria. Eu estudarei português. E ali eu estudaria português. Aconteceria. Por que eles fazem tudo isso? Não é culpa minha, tá? Seria mais fácil, né? Se eles... Mas é assim. Vamos voltar um pouquinho ali, então. Aqui nós vimos indicativo, que é o que vai mais cair, né? Mais cai. Então, nós temos, primeiro, presente do indicativo, tá? Momento da fala. Dentro do pretérito do indicativo, nós temos 3 tempos. Mais que perfeito, perfeito e o imperfeito. E depois, dentro do futuro do indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito. Certo? Uso dos porquês. Isso é fácil, né?
Primeiro porquê, separado e sem acento. Sempre que vocês puderem substituir pela palavra razão ou a palavra motivo, vai ser esse porquê ali, tá? Por que você não foi? Por qual razão você não foi? Separado e sem acento, tá? Por qual motivo você não foi? Você sabe por que eu ajo assim? Mesma coisa. Você sabe por qual razão eu ajo assim? Deu para substituir porque separado e sem acento. O outro, porque junto e sem acento, que é uma conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Aqui tem que cuidar porque a mesma palavra ela pode ser uma conjunção que indica causa e pode ser uma conjunção explicativa. Tudo vai depender do contexto da frase, tá? Por exemplo, eu não fui porque estava doente. Está justificando por que não foi. Sempre que está justificando, né, vai ser o porquê junto e sem acento. Quando a gente era pequena, a gente aprendia que o porquê junto e sem acento era na resposta, né? Agora complicou um pouquinho mais, mas não muito. Porquê separado e com acento, vocês vão usar em finais de frases, tá? Separado e com acento circunflexo é usado no fim das frases interrogativas diretas ou de maneira isolada. Antes de um ponto, mantém o sentido interrogativo ou exclamativo. Porque nós temos frases que são interrogativas com o ponto de interrogação, tá? E nós temos frases que não são tão diretas assim, eles mantêm um sentido interrogativo na frase. Andar a pé, por quê? Tá lá no final, perto do pontinho lá, de interrogação, coloca separado, sem acento. O porquê junto e com acento, ele é como um substantivo, tá? Significa motivo ou razão. Geralmente ele vai vir com um artigo antes dele. Todo artigo, lembram o que é o artigo, né? Artigo definido e indefinido. O, os, né? O, a, os, as. Uma, uns e umas. Lembram disso, né? Todo o artigo, ele vai anunciar que depois dele vai vir um substantivo, tá? E daí ele vai definir esse substantivo, né? Ou ele vai ser definido, ele vai ser masculino, ou ele vai ser feminino, ele vai definir em gênero, em número e grau, tá? Então, o porquê como substantivo, grafado junto com acento circunflexo, significa motivo ou razão. Não foi explicado o motivo de tanto barulho na noite de ontem. Só que tem que cuidar aqui, porque aquele outro porquê separado e sem acento também, só que aquele é por qual motivo, por qual razão. Esse é só o motivo ou razão. E quando vem o o na frente ali, ele vai substantivar, porque é artigo, né? Então vocês já vão saber que o porquê é junto com acento, tá? Passei muito? Tá quase no final. Mais um pouquinho. Acentuação. Vamos lá então para acentuação. Acentuação mudou algumas coisinhas, né, gente? Que é bom vocês anotarem, saberem, né? Primeira regrinha da acentuação, que é a mais fácil e que eu acho que todos vocês lembram, é que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a importância de saber separar as sílabas corretamente, né? Para não correr o risco de pensar que é uma paroxítona na hora da prova ou uma oxítona. Então, o que é uma proparoxítona? É a antepenúltima sílaba tônica, sempre contando do final para o início da palavra. Por exemplo, a palavra sádico, tu vai separar sádico, né? Tu vai começar a contar lá no co, última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima é a sílaba tônica, nós temos uma proparoxítona. Todas elas vão ser acentuadas, isso não mudou,
certo? Então, essa é a primeira regrinha. As paroxítonas não são acentuadas as terminadas em A ou AS, fada, por exemplo, E ou ES, plebe, O ou OS, carro. Ali no carro, ali, é bom lembrar também a parte de dígrafos, né? Nós temos um dígrafo ali que são os dois R's, né? Que é importante. Quando as paroxítonas também terminam em M ou ENS, não são acentuadas. Miragem, hífens. Como é que eu separo a palavra hífens? Hífens. A mais forte é o I, né? Não é acentuada por quê? Porque terminou em ENS. Muita gente acentua, tá? Quando eu tenho um prefixo terminado em I ou R, prefixo é tudo aquilo que vem antes do meu radical, né? Terminou em I, terminou em R, não vai acento, tá? São acentuadas agora, ó, a gente está vendo as paroxítonas, penúltima sílaba tônica, certo? São acentuadas agora, as terminadas em R, caráter, em N, hífen. Vejam bem, antes ali, dá para confundir, ó. Antes, hífens, que é plural de hífen, não tem acento, porque é paroxítona e terminou em ens. Agora, hífen é acentuada porque é paroxítona e terminou em N. Então, o singular acentua, tá? Terminou em L, lavável, acentuada. Em X, tórax. E em I ou IS, lápis. Em A ou AS, imã. Us, onus. Em ou uns, álbum. Ou álbuns, no caso, né? Em on, iandon, prótons, PS, bíceps, e em ditongo, tá? É uma paroxítona, terminou em ditongo, acentua. Lembram o que é um ditongo? Ditongo são duas vogais juntas na mesma sílaba. Onde é que eu tenho um ditongo em fáceis? No E e no I. Vogais. A, E, I, O, U. S não é vogal. Tá? Ditongo, então, em fáceis, E, I. Todos os ditongos. Paroxítona, terminada em ditongo, acentuada. As oxítonas são acentuadas, agora oxítona, mudou um pouquinho. A última sílaba, a primeira sílaba tônica, contando sempre do final para o início. São acentuadas as terminadas em A ou AS, será, marajá, em E ou ES, filé, sopé, em O ou OS, dominó, caiapó, e em ou ens, amém e parabéns. Ditongos abertos, acentuados, o el, o ei e o oi. 3 ditongos ali. Monossilábicos. O que é monossílabo? Que tem uma sílaba só. Então, eu tenho uma monossílaba, véu, terminou em ditongo aberto, acentua. Rói, dói e réis. Oxítonos, caracóis, pincéis e troféus. A palavra... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Paroxítona. A palavra ideia, por exemplo. A palavra ideia, ela caiu o acento. Ela era acentuada, né? Ideia. Essa palavra é o quê? Uma paroxítona. Ideia. Paroxítona, né? Então, paroxítonas não são acentuadas as terminadas em A, tá? Por isso que ela perdeu o acento ali. Aqui tem as palavras também
A palavra pôde, por exemplo, é uma palavra que tinha um acento diferencial. Tem algumas que perderam. A palavra pôde, por exemplo, é uma das que ficou o acento diferencial, para diferenciar o verbo poder de tempo passado e tempo presente. Quando você quer falar no passado, ele pôde estar aqui, tu vai colocar o acento circunflexo. Aí eu quero falar no presente, ele pode estar aqui, não vai o acento circunflexo. Esse acento é o acento diferencial. Tem umas que caiu, tem outras que não. Isso aí. Eu até tenho anotado aqui, já vou passar para vocês, tá? Anotadas que caíram. O pôde eu lembro que não caiu. Pontuação. Não se emprega vírgula entre sujeito e verbo, tá? Verbo e objeto na ordem direta da sentença. Olha ali o exemplo, ó. Errado. João pegou a chave. Sujeito é João. Entre sujeito e verbo não se emprega vírgula, tá? João pegou a chave. A não ser que o objeto direto esteja deslocado. A chave João pegou. Vamos voltar ali um pouquinho, quer ver? Qual é o objeto direto ali? Vamos pegar o verbo, pegou. João pegou. Se eu leio até o verbo, não tem sentido, né? Vocês vão fazer que pergunta? João pegou o quê? A chave. A chave, esse A ali é só um artigo, não é uma preposição, portanto ali eu tenho um objeto direto. Se vem assim, na ordem direta, sujeito e depois o verbo e depois o objeto, não vai a vírgula. Agora esse objeto ele pode vir deslocado lá na questão, que é o caso daqui. A chave é objeto, né? Só que eles deslocaram, colocaram ela para o início da frase e colocaram o sujeito lá no final. Ali vai a vírgula. A chave, João pegou. Pode também a vírgula ser usada para isolar um aposto explicativo. O que é um aposto? Aposto é um termo que vai esclarecer, vai explicar, vai acrescentar uma informação sobre um termo antecedente. Por exemplo, José de Alencar, o autor de Lucília, foi um romancista brasileiro. Esse ali, o autor de Lucília, que está entre vírgulas, eu chamo de aposto explicativo. O que é o aposto explicativo? É uma informação sobre o termo antecedente. Se eu tirar ele dali, não perde sentido. Mas eu tenho que saber quem é o José de Alencar, né? José de Alencar foi um romancista brasileiro. Ali foi feito esclareceu sobre a obra dele que ele escreveu, tá? Apenas isso. Mas a função é de aposto. Quando vocês tiverem um aposto, vocês vão isolar o aposto, vocês vão usar a vírgula. Já termino. A retirada de uma das vírgulas prejudica a correção, nesse caso, tá? As vírgulas tem que cuidar porque elas podem ser substituídas por travessões e parênteses também, tá? Daí é tudo no contexto, né? E também vai ser um aposto, tá? Se eu colocar ali, por exemplo, José de Alencar, um travessão, o autor de Lucília, outro travessão, ele também vai ser um aposto. Ela vai isolar. Então, aposto pode vir entre vírgulas, entre travessão ou entre parênteses, tá? As vírgulas podem ser substituídas por eles. Pode aparecer assim na questão, né? Pode aparecer, não aparecer a vírgula, aparece travessão e eles vão colocar lá que é um aposto explicativo e vocês têm que saber que a vírgula pode ser, sim, substituída por um travessão, tá? Ela é uma pausa, né, no texto.